O rei dos zumbis está nu. Isso. Ele está pelado, andando pelo país, mostrando todas as partes íntimas desde que começou a Operação Lava Jato. Somente os zumbis não conseguiam ver o óbvio, porque ele nunca escondeu as suas partes íntimas, colocava sobre a mesa e expunha para todo mundo ver aquilo que queria ver, aquilo que deveria ver. Mas os zumbis foram treinados pela mídia brasileira, porque os zumbis, na tentativa de parecer que tinham um cérebro, na tentativa de parecerem ser inteligentes, eles conseguiam ver bordados incríveis com linhas de ouro, linhas de prata, bordando e entrelaçando pérolas, entrelaçando pedras preciosas, uma roupa maravilhosa que somente os zumbis conseguiam ver. Quando Sérgio Moro colocou aquela capa preta e tentou dizer que ele era o único impoluto dentro deste país, a única pessoa honesta que existia dentro do judiciário brasileiro e conseguiu acabar com a democracia dentro do país, que conseguiu colocar um governo golpista e um governo que certamente hoje estará roubando muito mais do que qualquer governo dentro do Brasil, jamais visto dentro da nossa história. Quando Sérgio Moro colocou essas pessoas, nem ele mesmo esperava isso, porque, é claro, ele vinha tentando privilegiar a turma dos zumbis, a turma de FHC. É aquele FHC que pagou para que Sérgio Moro denunciasse o PT e acabasse com o governo que eles jamais conseguiriam vencer dentro de uma eleição corriqueira, dentro de uma eleição normal. Porque o povo estava vendo a olhos nus, a olhos vistos, o que estava acontecendo com o Brasil. Então era necessário que eles deturpassem toda a realidade brasileira e fizessem com que apenas os zumbis conseguissem ver a roupa chique, a roupa maravilhosa, cravejada de diamantes. Eles tentaram mostrar isso e muitas pessoas, tentando se mostrar inteligentes, acreditaram nessa roupa e fingiam que não viam as partes íntimas desse zumbi que nunca fez questão de esconder essas partes íntimas. Era só você prestar atenção. Mas ao contrário disso, a partir de agora nós estamos vendo vazamentos através de Fernando Henrique Cardoso, que foi protegido de toda a corrupção, que hoje ele joga a culpa em cima do Partido dos Trabalhadores, porque esse Fernando Henrique Cardoso foi o maior ladrão de toda a história brasileira, mas ele precisava ser protegido. E foi protegido por Sérgio Moro dentro do escândalo do Banestado, o maior escândalo já acontecido dentro do setor financeiro. 40 e poucos bilhões de dólares, gente, não eram bilhões de reais, não. A Petrobras é só um escândalozinho pequenininho que a mídia resolveu colocar para que todos os zumbis fossem convencidos de que este partido, que estava fazendo uma verdadeira mudança neste país e que o trabalhador brasileiro, pela primeira vez em toda a sua vida, conseguisse ver o fruto do seu trabalho sendo reproduzido e gerando frutos para toda a sua família e para a vida dentro do seu país. Ao contrário disso, nós fingimos que não estávamos vendo. As pessoas estavam enganadas. E o que acontece? Acontece espetáculos como esse que nós estamos vendo. Eu quero aqui iniciar minha fala esclarecendo que hoje não se trata de uma discussão se é contra ou a favor da Lava Jato. Nós sabemos da importância dessa operação, que foi um divisor de águas no Brasil. Infelizmente, nós vivemos num Brasil de desiguais, em que se criminaliza a pobreza, em que, se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, pobre, afrodescendente, semi-analfabeto. E a Lava Jato veio efetivamente como divisor de águas. Mas eu tenho que aqui fazer algumas considerações que eu reputo de extrema importância. A Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 10, ela é clara que todo ser humano tem direito a ser julgado por um tribunal independente e imparcial. O Código de Processo Penal também, ele fala, no artigo 254, o juiz dar-se-á por suspeito, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Inciso 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. E foi público e notório, e isso ele deveria fazer de ofício, mas a própria defesa foi veiculada que entrou com incidente de suspeição. E Vossa Excelência não se deu por suspeito. É elementar no processo penal que um dos princípios que vigora é o princípio da isonomia processual, ou da paridade entre as partes. O que vem a ser isso? O magistrado deve possibilitar às partes, de forma isonômica, o direito ao contraditório em ampla defesa. O magistrado deve estar acessível às partes de igual modo. O magistrado deve atuar de modo equidistante. Vamos para a lei da magistratura. No Código de Ética,
O artigo 1º, o exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos desse Código, dentre os princípios de independência, da imparcialidade. Reforça no artigo 8º, o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, mantendo-se ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes. Olha, eu não estou entrando no mérito do diálogo, mas contra fatos não há argumento. Houve, segundo o que foi veiculado, várias mensagens entre o titular da ação penal pública incondicionada, que é o Ministério Público, que tem interesse na condenação, e aí eu não entro no mérito nem de quem está sendo condenado, eu falo que todos os processos estariam maculados, quebrando-se, violando-se o princípio da imparcialidade, da isonomia, da equidistância, violando o Código de Ética. Todos os processos. Então, houve essa quebra. Isso tem que ser dito. Me faz lembrar aqui o utilitarismo, o filósofo John Stuart Mill. Ele foi um filósofo inglês do século XIX, que para o utilitarista, o bom é aquilo que se alcança por maior número de pessoas. Então, para Stuart Mill, ele aquece você matar uma pessoa saudável para salvar 10 pacientes. Os fins justificam os meios. Lembra aqui também a teoria do fruto da árvore envenenada, ou da prova ilícita por derivação, que é uma proibição no Código de Processo Penal. Está no artigo 157, parágrafo 1º, que diz: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Se a árvore está envenenada, os frutos estão envenenados. Olha, eu tenho aqui, com toda e falo isso com bastante sensibilidade, porque eu fico me colocando, porque eu fui delegado 27 anos. Eu fico imaginando se fosse eu delegado de polícia que mantivesse contato por WhatsApp com o advogado do indiciado que eu instaurei o inquérito, e que se isso chegasse ao conhecimento do titular da ação penal, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, eu acho que eu sairia preso da delegacia na qual eu fui titular. Olha, gente, o juiz está para a ação penal, assim como o delegado está para o inquérito policial. Não desmereço o mérito da Lava Jato, mas nós não podemos rasgar, violar princípios que fortalecem a democracia, que enaltece o Estado Democrático de Direito, o due process of law, o devido processo legal, em nome de um comportamento que, na minha humilde opinião, violou aquilo que é mais sagrado no processo penal, o princípio da isonomia, da igualdade entre as partes. Diante disso, a pergunta é: o projeto inicial das 10 medidas anticorrupção previa a possibilidade de uso de provas ilegais, desde que obtidas de boa-fé. O senhor mantém essa opinião agora? Muito obrigado. Senador, eu peço à plenária não há possibilidade de manifestação nem a favor ou contra qualquer pronunciamento feito nesta comissão. Dos colegas, mas também não cabe nos termos regimentais, peço desculpa aos colegas. senador, eu sei que não é essa a sua intenção, mas assim, me espanta falar em mérito da Operação Lava Jato, que nós temos que preservar os esforços anticorrupção, mas pelo que eu entendi da sua fala, o senhor defende a anulação de tudo, então. Todas as condenações, todas as denúncias, devolver o dinheiro para Renato Duque, Paulo Roberto Costa, eu não sei, eu entendi dessa forma. Então fica uma defesa da Lava Jato, que me parece um tanto quanto peculiar, quando se argumenta depois que tudo deveria ter sido anulado. Olha a safadeza aí! Sérgio Moro, de uma forma bem safada, bem sacana, ele diz assim: senhor, eu era juiz e, portanto, se eu era juiz, eu era Deus. E como Deus não comete erros, então significa dizer que o senhor, ao dizer, apontar os erros de Deus, o senhor está dizendo que todos os bandidos são honestos e aí, por esse motivo, o senhor defende a bandidagem e não defende a Deus, ao juiz,
Olha que coisa maravilhosa. É por causa de informações destrambelhadas e desonestas como essa que Sérgio Moro é considerado muito burro, porque afinal de contas ele está passando uma informação como se ele não conhecesse absolutamente nada de direito. Qualquer estagiário de direito sabe muito bem que um processo, uma vez que tenha sido viciado, contaminado por provas ilegais ou por atos ilegais de um determinado juiz, esse juiz é considerado suspeito e não há nada mais desonesto do que um juiz suspeito. E por esse motivo, todos os atos ilícitos desse juiz devem ser considerados atos nulos. Sendo assim, se Lula vazou coisas a respeito dele, significa dizer que ele pode ter cometido outras irregularidades também nos outros casos que foram julgados por ele. E sendo assim, a lei determina, e não é o juiz, não é o senador e não é o Roberto Ferraz. É a lei que determina que, sendo um juiz suspeito cometendo atos ilícitos, todos os processos deles deverão ser anulados e rejulgados por outro juiz. Vamos supor que um outro juiz julgasse de forma diferente de Sérgio Moro. E aqueles caras que foram condenados por Sérgio Moro, de repente, fossem chegados à conclusão de que houve fraudes do juiz e, portanto, houve então uma adulteração do processo. E aquele cara que foi acusado de ser um bandido, de repente, agora ele é a vítima. Então vamos supor o caso de Alberto Youssef. Roubou o Banestado, roubou a Petrobras, roubou Furnas e certamente vai estar envolvido em vários outros processos e quem sabe talvez o juiz seja tão parcial quanto Moro a ponto de fazer com que Alberto Youssef não levasse acusação nenhuma dentro do caso Banestado, apesar de ter criado tamanhos rombos que foram certamente superiores, infinitamente superiores aos rombos dentro da Petrobras. A mídia fez você acreditar que a Petrobras era o maior caso de corrupção, quando na verdade Banestado, que era uma empresa muito mais pobre e muito menor do que a Petrobras, teve um rombo muito superior, mas naquela época era a FHC quem era o presidente da República. Horas, esse mesmo FHC que hoje Sérgio Moro diz que não pode constranger o FHC, porque pode precisar da sua influência mais tarde. Gente, é justamente do caso Banestado que nós estamos falando, que não teve nenhuma condenação durante o governo FHC. FHC, um dos maiores ladrões de toda a história brasileira, que esse sim tem fazendas, tem apartamentos em Nova York, apartamentos em Paris, comprovadamente, e nunca foi culpado de absolutamente nada. José Serra, com uma série de coisas acusadas e de repente sendo escondidas. É assim que a gente vê que funciona o judiciário brasileiro, é assim que nós vemos que funcionou Sérgio Moro. E horas, se ele depende de FHC por causa do prestígio de FHC, certamente ele pretendeu usar esse prestígio de FHC durante o caso Banestado, que precisa ser revisto e reinvestigado. Porque, afinal de contas, Sérgio Moro acobertou o caso Banestado, tanto é que Alberto Youssef foi parar lá dentro da Petrobras, de novo roubando. E aí, por incrível que pareça, Alberto Youssef, com uma condenação de 122 anos, pega apenas 2 anos de cadeia e sai com uma grande parte do dinheiro que ele roubou de dentro da Petrobras. Legalizado, dinheiro lavadinho, limpinho e cheiroso, feito pelo judiciário brasileiro. Através de uma sentença judicial que Sérgio Moro não tinha autorização legal, porque afinal de contas era dever de Sérgio Moro recuperar todos os bens que essas pessoas roubarem e tomar os bens que essas pessoas adquiriram ilegalmente. No entanto, esses processos foram viciados, foram mancomunados com o juiz. Tanto é que hoje nós temos aí a comprovação de que ele estava junto com o FHC e evitou que o FHC fosse investigado. Até onde vai o envolvimento de Sérgio Moro com o PSDB? Nós já sabemos de várias fotos, já sabemos de várias incriminações dele com várias pessoas de dentro do PSDB. Agora, o cacique do PSDB, o cara que fez um dos maiores rombos de todo o país brasileiro, de repente, inocentado do nada, e aí ele não quer constranger a FHC e arranja provas contra Lula, age como promotor público ao invés, não dando o direito da imparcialidade do julgamento. Gente, esse caso está muito interessante e é necessário que nós coloquemos a Polícia Federal, a Interpol em cima desse sujeito que certamente deve ter muito paraquedas dourado dentro de paraísos fiscais. Sérgio Moro hoje certamente já deve ter uma boa gorjeta depositada lá. Porque eu não acredito que Sérgio Moro abandonaria um salário de 70, 75 mil reais como juiz e a essas horas ele deve estar aposentado como juiz ganhando mais ou menos esse mesmo
no salário. Um cara que iria fazer absolutamente tudo errado e correr o risco de perder o seu cargo de juiz, o que ele ganharia com isso? Não, certamente nós precisamos investigar e investigar seriamente com o Interpol, com muita gente séria, diferente dessa Polícia Federal que ele hoje comanda. O senhor que é da prática jurídica, que já atuou nessa área, sabe que são normais conversas entre juízes, normais conversas entre procuradores, normais conversas entre policiais e entre advogados. A questão do aplicativo foi apenas ali uma troca de mensagens mais rápida, se é que essas mensagens são de todo autênticas. Mas examinando aquilo que foi ali colocado, não tem nenhum aconselhamento de qualquer maneira em relação, mas apenas uma interlocução, não é? Que acontece no dia a dia, no cotidiano dos fóruns. Não existe ainda qualquer comprometimento da imparcialidade. Olha que safado! Ele está dizendo, ele não nega que ele falou aquilo e acha completamente normal que hajam essas intercomunicações. E aí ele diz que não teve nada de imparcialidade. Mas quando ele fala assim, se eu falei é porque foi alterado, porque eu não fiz isso. Então o cara está se precavendo de qualquer tipo de situação jurídica que ele possa ser deixado de calça curta mais tarde. Ele diz assim, eu concordo que eu falei, mas não tem nada demais. E se tivesse alguém achar alguma coisa demais, aí ele vai dizer, não, mas isso aí não fui eu não, foi o hacker que fez. Ou seja, o cara tem um trabalho dos infernos para quebrar o Telegram, uma das coisas mais difíceis de se quebrar sigilo do mundo, e ele vai lá e diz assim que o cara poderia ter criado algumas falas. Que história é essa, Sérgio Moro? Que coisa mais sem pé nem cabeça? Não era mais fácil, então, poupar todo esse trabalho e o cara não ter quebrado o Telegram e sim ter feito uma criação de falas ilusórias, falas quaisquer? Era muito mais fácil, não é verdade? Simplesmente dizer que foi vazamento. E como eu disse aqui, já destaquei, olha, 45 ações penais já sentenciadas. O Ministério Público recorreu de 44. Tá? Praticamente de todas ele recorreu, de todas ele discordou em uma ou outra maneira. 291 acusados, houve 211 condenações, 63 absolvições. Onde que está o comprometimento objetivo da imparcialidade do juiz? Seria meu? Seria das outras cortes? Seria da Corte de Apelação? Seria do Superior Tribunal de Justiça? E é essa a proposta, então? Nós vamos anular tudo isso? Anular toda a Operação Lava Jato, como o senhor aparentemente defende? É essa a sua posição? Não, Sérgio Moro, ele não está falando isso em nenhum momento. Quem está dizendo isso é você, seu incompetente, porque quando você cria fatos sem que eles existam, você está criando crimes, você está criando provas, e aí você tornou isso um ato nulo. Todos os atos são nulos e a partir desse momento você fez isso. Não foi o senador que fez isso, não. Não é o senador que é contra isso. É a lei que explica muito bem isso e você, como advogado, deveria saber isso. O mínimo que a gente deve querer é que um funcionário público exerça sua função da melhor forma possível e mais honesta possível, com a maior retidão possível. E nem isso você foi capaz de fazer, mesmo com esse salário milionário. Bem, sobre a questão da prova ilícita, veja, aqui há um grupo de hackers criminosos organizado que invadiu terminais de autoridades públicas. Evidentemente, aqui a questão da boa-fé não se coloca e não há uma demonstração da autenticidade dessas mensagens. É uma situação absolutamente diferente do que está naquele projeto que, vamos colocar, não era um projeto meu, era um projeto do Ministério Público. Eu, particularmente, sou contra a introdução de provas ilícitas no processo de qualquer forma. Mas introduzir provas ilícitas que podem ter sido ainda adulteradas, editadas, mudadas e que são utilizadas aqui não para proteger o inocente, estão sendo utilizadas aqui para minar os esforços anticorrupção que nós vivenciamos nos últimos 5 anos. E foi uma conquista não só de juízes, procuradores, mas foi uma conquista da sociedade brasileira. Várias instâncias de julgamento. Enfim. Aqui ele afirma a seguinte coisa: os fins justificam os meios. Ou seja, eu posso matar se eu quiser, porque eu sou juiz, eu sou Deus, então eu tomo decisão. Inclusive,
Eu, como Deus, decido o que é de boa intenção ou de má intenção. Como Deus, meus atos sempre serão honestos. E mais, eu não concordo com o projeto que eu mesmo apresentei. Quando as provas ilícitas forem contra mim, aí não podem ser apresentadas. Mas quando forem contra outras pessoas, aí sim terá a boa vontade, terá as boas intenções. Porque contra Deus não existe boas intenções. Agora, contra outras pessoas, essas sim, essas são humanas. Pois é, nós já estamos assistindo essas novelinhas, essas cenas, essas explicações indecentes há muito tempo. Os zumbis ainda não sequer se tocaram que isso está acontecendo. Tem muito zumbi ainda que acredita, apesar das provas demonstradas por Glenn Greenwald, aquele cara que fez um escândalo absurdamente mundial quando nós vimos os Estados Unidos espionando a presidente Dilma na época. Glenn Greenwald foi obrigado a se mudar para o Brasil porque lá ele estava sendo perseguido. Então, quando a gente dizia que Sérgio Moro estava sendo contratado pela CIA para sabotar o governo brasileiro, sabotar a economia brasileira, as pessoas diziam, nossa, que ideia mais fantasiosa, esse cara tira coisas do arco da velha, é maluco. E aí, de repente, essa semana, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol se encontram fora do Brasil, nos Estados Unidos, em um encontro secreto com a CIA. Por que será? Para conseguir arranjar algumas provas, algumas coisas contra Glenn Greenwald, para tentar colocar Glenn Greenwald realmente na cadeia hoje? Ou será possível que eles tenham ido somente para receber algumas instruções? Ora, a gente bem sabe que o paraquedas dourado desses dois fulanos, além da associação bilionária de dólares, sim, porque foram 2,5, mais 6, alguma coisa, mais alguma coisa vai dar um total de 13 bilhões de dólares que essa fundação da Lava Jato está garantida por doação direta do governo dos norte-americanos, saída direta da Petrobras, dinheiro roubado da Petrobras para poder pagar uma fundação da Lava Jato, que esses caras cheios de dinheiro vão controlar a política dentro do Brasil. Há muito tempo a gente vem falando que o Brasil já não vive mais uma democracia e a grande prova está aí quando a gente vê, apesar de todos esses escândalos, todos esses vazamentos que aconteceram, Carmen Lúcia, a presidente do STF que inventou uma prisão em segunda instância, porque a Constituição brasileira não obriga a isso e desmente na realidade, diz que não pode haver até que haja um trânsito e julgado, e Carmen Lúcia inventou uma prisão em segunda instância para colocar Lula na cadeia. E é justamente Carmen Lúcia que vai adulterar a pauta dessa semana do habeas corpus de Lula, onde vai afastar qualquer possibilidade de Lula estar livre antes que venham novos julgamentos e antes que eles possam mascarar toda a venda do nosso Estado brasileiro. Sim, nós vimos generais batendo na mesa, todos nervosinhos, que ousaram vestir a farda brasileira e se chamar de generais, que defendiam o interesse da população, quando na verdade roubaram 22 milhões de reais em contratos ilícitos firmados por eles. Esse general que justamente pinta de honesto hoje, defendendo um governo ilicitamente colocado lá pelo ministro da Justiça, que simplesmente condenou um presidente sem provas, que hoje sim seria sim o presidente da República, e certamente nós não estaríamos não nessa condição política, muito menos nessa situação econômica, porque aí o Brasil hoje seria respeitado. Ao invés disso, esse general que deveria defender a população brasileira defende o seu quinhão na parcela que está ganhando nisso tudo. Não podemos nos esquecer que aí nós temos o caso da Embraer, por exemplo, em que esse general não ficou nervoso e não bateu na mesa. Esse general que deveria estar defendendo a Embraer, única empresa que faz tecnologia brasileira de aviação, de repente ser vendida por 4 bilhões de dólares, quando na verdade ela já tinha contratos de 17 bilhões de dólares. Portanto, nós demos para a Boeing americana 13 bilhões de dólares. Quanto será que esse general que bateu na mesa nervosinho ganhou para poder aceitar tudo isso? E aqueles generais todos que estão se representando e fazendo-se passar por militares brasileiros, quando na verdade são apenas zumbis com muita sede de dinheiro e de repente defendem esse governo que vem do crime organizado do Rio de Janeiro e que cada vez mais demonstram que serão sim um dos mais escandalosos roubos da história brasileira, porque nós vemos outros casos aí, como por exemplo gasodutos que são vendidos muito abaixo do preço e de repente
4 dias depois você descobre uma jazida, descobre uma coisa impressionante que triplica o valor desses gasodutos, assim como aconteceu na privatização da Vale do Rio Doce, essa Vale do Rio Doce que hoje nós somos obrigados a aguentar porque, afinal de contas, ela comete crimes ambientais, mata pessoas, faz um monte de coisa, e a gente não vê esses generais defendendo a população brasileira e nervosinhos, achando justamente que aqueles 22 milhões, que são muito mais do que qualquer apartamento que Lula tenha adquirido, se é que um dia adquiriu, uma vez que a gente já está provando que tudo isso é uma mentira e uma invenção de Sérgio Moro, nós não vemos esse general nervosinho defendendo a sua pátria. Nós não vemos esse general nervosinho defendendo quando a gente vê, por exemplo, o caso da Petrobras, em que foram vendidos partes do pré-sal por 6 bilhões de dólares, que valiam 1 trilhão de dólares, e aí dá-se, depois dos 6 bilhões de dólares, dá-se 1 trilhão de isenção de impostos para essas empresas que compraram pré-sal. Ou seja, elas ganharam o pré-sal e esse general não fica nervosinho. Pelo contrário, é provável e muito possível que dentro de muito pouco tempo nós estejamos investigando a vida financeira desses generais e nós estejamos encontrando muito mais coisas do que aqueles 22 milhões que esse nervosinho que sabe dar murro na mesa só para fazer espalhafato e chamar a atenção da mídia, esse nervosinho, general Heleno, que simplesmente assinou e tem muitas irregularidades que são oriundas da sua falsa carreira militar. Gente, enfim, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês gostaram do vídeo, cliquem no joinha, cliquem no sininho, se inscrevam no canal e compartilhem os nossos vídeos para que nós possamos ver cada vez mais pessoas sendo deszumbizadas deste país. É necessário que nós saibamos que o nosso país já não vive mais uma democracia e que esses generais de novo deram um golpe de Estado dentro do Brasil, que sempre um golpe de Estado, sempre na muita paz, mas que nós daqui a pouco veremos o arrochamento disso. E vamos ver a partir da semana que vem o arrochamento quando o presidente Lula não for libertado, apesar de todas as provas que se tem contra o juiz Sérgio Moro. Até o próximo vídeo.